Por agora está gravando. Todo mundo tranquilo aí? Tudo em paz? Todo mundo em paz aqui também. Vou falar para vocês, então, o capítulo de número 6 do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. O tema é fidelidade a Deus. A virtude da fidelidade. Como nós nos colocamos um padrão de fidelidade na nossa caminhada como encarnados nesse planeta Terra, porque, de acordo com os escritos sagrados, Deus é fiel, né? Por que Deus é fiel? A gente sempre pergunta, será que isso é uma frase feita dos companheiros das igrejas reformadas? Deus é fiel porque proporciona a todos nós possibilidades de progresso e evolução nessa grande jornada ascensional. Deus nos cria e nessa grande aventura pelo universo nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo a nos deslocar. Olha lá. Nós vamos aprendendo a nos deslocar no campo da intelectualidade, ao mesmo tempo também vamos aprendendo a melhorar o nosso campo moral. Então, vai lá? Pode falar. Certinho? Pode. Então, tá bom, vamos lá. Então, vou trabalhar com vocês. O tema central dessa mensagem do Espírito Humberto de Campos, capítulo 6 do livro Boa Nova, é a virtude da fidelidade. Por que eu falo virtude da fidelidade? É algo construído por dentro de nós. É algo que surge espontaneamente. Toda virtude é uma disposição adquirida de fazer algo, ou algo construído, muitas vezes, em inúmeras existências. Então, tem treinamento, tem exercício, tem cultivo, tem prática. Eu me coloco um padrão de fidelidade às leis universais a partir do treinamento em diversas vidas. Não é algo que surge espontâneo. Dormi, no dia seguinte, sou fiel a Deus. Não. O padrão de fidelidade é construído em diversos aspectos da vida. Estou fora de quadro? Deixa eu fazer eu mesmo aqui. Tá embaixo? Assim, mais distante é melhor. Então, vamos lá. Então, por isso que eu disse virtude. Virtude é conquista. Virtude é treinamento. Virtude é aquela imagem, por exemplo, de um atleta de alto rendimento. Ele acorda toda manhã, ele come o que ele deve comer, ele se coloca numa pista de treinamento, depois ele descansa na parte da tarde ou da noite e retorna ao treino no dia seguinte. Quando nós analisamos virtudes como o amor, da prudência, da caridade, da compaixão, da tolerância, nós acreditamos que são elementos que agregam-se a nós só no contato aqui formal, né? Eu sento numa cadeira, ouço alguém falando e, estou preparado no dia seguinte. Não é tão fácil assim. É uma construção que muitas vezes demanda muita perseverança, esforço e trabalho. E é esse o diálogo que o Cristo tem com os discípulos. Essa página do Espírito Humberto de Campos, do livro Boa Nova, é uma página que não dá para contar história, porque não tem história. Jesus, junto aos seus discípulos, cria um diálogo. Por quê? Os discípulos estão insatisfeitos. Eles estão temerosos, eles estão num momento de pensar, será que a implementação do reino de Deus no planeta Terra tem que ser tão difícil? Será que nós temos que sofrer? Será que nós temos que passar por dificuldades, adversidades? Será que as pessoas têm que nos atacar de forma gratuita? E aí, nesse campo de pensamento de todo o grupo, o Cristo capta e começa a conversar sobre a construção da virtude e da fidelidade, que cria laços íntimos, nós, criaturas, com o Pai Criador. Porque fidelidade, a virtude da fidelidade, trata disso. É criar um laço, um vínculo, uma ligação, um relacionamento, em termos diretos, com o nosso Pai maior, Deus, o grande Criador, que para o grupamento judaico é algo que não pode nem ser dito, né? Porque o conceito limita, se eu coloco uma palavra falando o que é Deus, limita a minha percepção do que seja realmente a divindade. E aí nós vamos compreendendo que o nosso trabalho de transformação, o nosso trabalho de evolução nesse planeta, seja como encarnado, seja como desencarnado, é um processo de conquista gradativa, de cada vez mais nos vincularmos a uma proposta dentro das leis divinas. Qual que é a busca de todo ser humano na vivência como encarnado e como desencarnado? Vocês têm alguma ideia? Quem está aí? Todo mundo tem um clichê, né, que fala assim, nós buscamos evoluir. Eu estou aqui para evoluir. Mas, na realidade, nós buscamos a felicidade. Felicidade é o quê? A harmonia do nosso mundo interior. Estarmos vinculados ao padrão das leis divinas. O padrão da felicidade é ajuste às leis divinas. Está lá na 629, a regra do bem proceder, o que é moral, e 630 de O Livro dos Espíritos. Meu ajuste ao plano das leis divinas, eu construo um mundo interno feliz.
o meu desajuste, o meu afastamento das leis divinas, eu construo um mundo interno infeliz. Eu posso ser transmigrado para o planeta chupão, o pessoal fala planeta chupão, e posso manter o meu estado de equilíbrio e paz interior. Como eu posso ir para planetas melhores, talvez no processo de expulsão, e continuar com o meu mundo conturbado e conflitado por dentro. Porque no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, nós vemos que a constituição de céu e inferno são constituições internas, não são localizações geográficas, mas é como eu trabalho o meu mundo interior. E a virtude da fidelidade é essa construção, equilíbrio, harmonia e paz interior, que me vincula de forma direta ao grande Pai Criador. Eu sigo estruturando dentro das leis divinas o melhor do meu propósito, talvez a palavra propósito seja coerente para o estudo de hoje. Porque aquele que desenvolve a proposta da fidelidade reencarna no planeta Terra com um propósito definido de trabalho de transformação. E esse trabalho de transformação é feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita fé, com muito amor a nós mesmos e também ao nosso semelhante. Lembrando da tríade lá de Jesus, dos evangelhos, né? Amar a nós, né, mesmos, amar o nosso semelhante e, ao mesmo tempo, amar ao grande Pai Criador, que nos traz propostas de desenvolvimento e progressão espiritual. Então, qual é a história? Mesmo não tendo muita história, essa página do livro Boa Nova. Jesus, então, percebe esse desânimo entre os discípulos, porque achavam que era muito difícil a implementação do reino de Deus no planeta Terra. E ele começa o diálogo com os discípulos, falando sobre as virtudes, e a virtude central que nos liga ao Pai Criador, que é a virtude da fidelidade a Deus. E fala também do afastamento das pessoas desse padrão de fidelidade, constituindo, além do reino de Deus, um reino do mundo. Escravização e apego ao reino da matéria. E aí Jesus, na fala do Espírito Humberto de Campos, durante toda a página, vai mostrando as possibilidades da construção do reino de Deus no nosso mundo interior e, ao mesmo tempo, também as dificuldades da nossa escravização aos prazeres do mundo. Nisso, os discípulos que estavam desmotivados na conversa vão percebendo que no seu entorno, diversas pessoas escolheram o reino do mundo e estão em estado de sofrimento. Tem um determinado momento que 3 dos discípulos afirmam: "Ah, é mesmo, Senhor? Um dos meus amigos se vinculou aos prazeres fáceis do mundo e agora está passando por muitas dificuldades na vida." Outro discípulo do Cristo fala: tem um companheiro que eu conheço que é extremamente avarento e por causa da sua avareza foi um dia assaltado e foi morto, um crime bárbaro. Um terceiro discípulo afirma também: tem um companheiro amigo meu, aliás é o Pedro, um pescador do lago, que ele é muito ambicioso, eu vejo que os processos de ambição dele atrapalham a vida dele. Então, essa página mostra um campo de contraposição do reino de Deus e o reino do mundo. Como nós nos escravizamos ao reino do mundo, nos apegamos de forma demasiada. E a fala do Cristo é: vivencie o planeta Terra de uma forma digna, honesta, sincera. É óbvio que nós estamos no planeta Terra para utilizar desses recursos. A doutrina dos Espíritos não trabalha no processo dual em que eu sou o espírito e me utilizo dessa estrutura corpórea como se ela não valesse nada. Não, é um empréstimo divino para que eu possa me utilizar para minha ascensão espiritual. Cuidar do corpo e do espírito. Cuidar das propostas da minha alma e, ao mesmo tempo, também cuidar da minha corporalidade para que eu possa ter muitos anos de vida, para que eu tenha oportunidade de crescimento e evolução. Construindo esse piso de fidelidade a Deus, cada vez se estreita mais, como diz a lei de adoração. Então, a historinha lá do Humberto de Campos é um diálogo em que 3 perguntas são feitas para o Cristo também, que eu quero que vocês guardem na mente. A primeira pergunta, feita por um dos discípulos, depois de toda a fala do Cristo, é: Senhor, nós passamos por esse mundo aqui, né? Será que não seria mais fácil fugir do mundo? Será que não seria mais fácil a gente ir para os montes, contemplar a divindade nos montes? Deixa esse povo quebrar o pau aqui embaixo. É a primeira pergunta que é feita para o Cristo. A segunda pergunta, já que o Cristo, óbvio que vocês mais ou menos intuem a resposta, né? Não tem jeito de fugir do mundo. A segunda pergunta é: então beleza, nós temos que vivenciar esse mundo. Como vivenciar esse mundo? Aí tem uma resposta do Cristo também. Mas a terceira pergunta tem a ver com o título da mensagem. Senhor, então qual que é a virtude adequada para uma vivência do mundo
mundo em que eu possa conciliar a minha presença nesse planeta Terra e, ao mesmo tempo, uma vinculação com a divindade. E aí, a virtude da fidelidade. Tem um termo interessante citado por Humberto de Campos quando tem esse diálogo com as perguntas, porque na segunda pergunta ele cria um conceito. Nós temos que ter heroísmo espiritual. O que é o heroísmo espiritual? Nós vivenciamos o mundo e nessa nossa vivência no mundo, nós temos responsabilidades em conjunto, responsabilidade coletiva. Eu não ando sozinho. Lei de Sociedade de Livro dos Espíritos. Eu não tenho faculdades completas, como eu não tenho faculdades completas, eu me integro na comunhão com o outro. E aí o heroísmo espiritual eu tenho responsabilidade com aqueles companheiros que estão dentro do meu lar comigo, encarnados e desencarnados. Eu tenho responsabilidade com os companheiros no campo social. Eu tenho responsabilidade com os companheiros no meu trabalho remunerado, na minha casa espírita. O heroísmo espiritual eu vivencio a vinculação com o Pai Criador, mas ao mesmo tempo eu participo do planeta Terra, porque eu me torno assim luz do mundo e sal da Terra. Eu trago para as pessoas algo de bom que eu construo aqui nesse laboratório espiritual chamado Casa Espírita. Aqui é um grande laboratório, né? Aqui é lá também em casa, né? Um grande laboratório de transformação para a alma, onde eu aprendo alguma coisa e tento reproduzir na minha vida. Aliás, a função é essa. Eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou pensando na minha vida, na realidade. Não é só alguém que nem um papagaio fica falando, né? E todo mundo assimilando que nem esponjinha. Não. Eu estou falando e a pessoa pensa, será que isso poderia me auxiliar na minha caminhada profissional? Será que isso me auxilia no meu relacionamento com meu marido, com meu namorado, com meus filhos? Será que isso pode me proporcionar agora um padrão de maior felicidade dentro da vida? Será que isso traz mais harmonia e paz para o meu mundo interior? Eu não entro tanto em conflitos com outras pessoas, brigas, desgaste. Então a página fala de tudo isso. Eu vou tentar, depois de contar essa historinha toda, que é diálogo, discípulo e o Cristo, eu vou destacar alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar dessa mensagem é relacionamento, discípulo, mestre e a construção de um reino. Jesus veio ao planeta Terra 2000 anos atrás falar sobre um reino. Um reino que não é deste mundo, um reino de outro mundo. Para a visão daqueles que ouviam Cristo na época, era um reino, talvez, um mundo espiritual, um mundo pós-morte. Para nós também se complementa na construção do reino, no nosso mundo íntimo, um reino de harmonia e de paz. Mas Jesus apresenta um reino muito diferente do reino do Império Romano à época. O Império Romano, agressividade, violência, destruição, conquistas, impostos, pobreza para Galileia. Enquanto isso, o reino de Deus, o reino pós-morte de felicidade, vínculo e paz de coração. Nós buscamos a paz. Nós buscamos uma construção de equilíbrio, de harmonia. Então, a mensagem conquista os discípulos. E aí nós podemos afirmar, como diz lá a página do livro Fonte Viva, os discípulos. Nós somos discípulos do Cristo quando, a partir da construção da boa vontade, nos engajamos a sermos diferentes na nossa caminhada. Não é estar pronto, não é ser santo, não é fazendo tudo certinho e nada errado. Isso aqui não é religião tradicional. Isso aqui é diálogo consciente, buscando extrair da pessoa o melhor aproveitamento em termos de conexão, como eu estou falando da fidelidade, nós com o Pai Criador. Não é uma proposta que eu tenho que ficar aqui sentado em termos de obrigação. Aqui não é obrigação. Aqui é espontaneidade. Aqui é encontro, é contato, é afeto. Porque nós construímos nas inúmeras passagens de outras religiões uma leitura religiosa de fachada. Nós sentávamos, ouvíamos e não fazíamos nada lá fora. Casa espírita, não. É padrão de construção legítimo, real. Por isso que a proposta aqui, como Kardec fala de forma direta, doutrina espírita é doutrina de convicção. Doutrina espírita é doutrina de engajamento, de proposta de transformação por dentro. Doutrina espírita é para aqueles, eu quero mudar porque eu já vejo que minha vida já não dá mais do jeito que eu funciono. Então a fala do Cristo para os discípulos é direta, franca. A fala é honesta. A fala mostra que ele era amigo das pessoas com as quais ele falava. Porque nós temos que criar no nosso diálogo dentro da vida amizades. Já não é mais tempo das estruturas de relacionamento hierarquizadas de forma de não ter ponte de comunicação. Nós temos que encontrar com outras pessoas, dando abertura para que elas falem o que elas pensam da vida. Escolham os seus caminhos, escolham a proposta de evolução para a sua existência.
E aí, o Cristo encontra os discípulos nessa proposição, ó, vocês não estão prontos, vocês têm inúmeras dificuldades, você é agressivo, você vai me vender barato porque você gosta mesmo dos bens materiais, você é cético, não acredita em nada, mas eu vou trabalhar com vocês com o que vocês têm. E aí nós saímos do padrão da fantasia e do misticismo e entramos no plano da realidade. O plano da realidade é, eu trabalho com vocês do jeito que vocês são. Ah, mas eu faço diversas coisas que são incoerentes com qualquer piso religioso. A vida não está pensando nisso, a vida está investindo nas pessoas para que elas se transformem a cada passo da sua caminhada nesse planeta como encarnado, ou mesmo no mundo dos espíritos, como desencarnado. Então, é o investimento do mestre no discípulo. Só o verdadeiro ser que se coloca como discípulo aprende a ser um grande mestre no futuro próximo. Porque para o processo de aprendizado, eu tenho que quebrar o campo do meu orgulho, eu tenho que quebrar meu egoísmo, eu tenho que deixar de construir dentro de mim que eu tudo sei e nada aprendo com outras criaturas. Nesse processo de abertura e receptividade, eu me abrindo a uma proposta, eu encontro um mestre adequado, que me forneça caminhos de evolução e progresso. A nossa caminhada, como eu falei, do progresso e da evolução, é a busca da felicidade. Na busca da felicidade, eu transformo as minhas estruturas internas. Eu transformo o campo do meu intelecto. Cada leitura que eu faço, a cada palestra que eu escuto, a cada estudo que eu desenvolvo, eu abro os meus horizontes de vida. Conhecimento que liberta, conhecimento libertador. Mas, ao mesmo tempo, também, que a instrução permite um campo instrumental maior de entendimento da vida, nós temos que desenvolver os valores internos. Melhoria de pensamentos, emoções e sentimentos. O mestre é um estímulo para isso. O mestre é aquele que, como diz lá 625 do Livro dos Espíritos, guia o caminho e mostra-se como modelo. Guiar um caminho e mostrar-se como modelo é, ó, você do lado de Jesus. Imagina a figura, né? Do lado de Jesus é para lá. Ele não vai te segurar no colo e vai te carregar. Ele vai te indicar, é ali que funciona. Eu conheço mais ou menos como funcionam as estruturas desse planeta, eu conheço mais ou menos como é que funciona esse mecanismo, então eu te aponto um caminho. É um indicador de caminho, mas o caminho quem trilha sou eu. Né? Por isso, fidelidade é interessante. Fidelidade, e essa virtude da fidelidade, Jesus fala dela, mas o nosso relacionamento de fidelidade é com Deus, não é nem com Cristo. O mais interessante é isso. Porque há inúmeros Cristos planetários, há inúmeras humanidades. E a nossa vinculação central mesmo é com o grande Pai Criador. No processo de apropriação dos nossos verdadeiros valores dentro da vida. Então, nós vamos ter que compreender e desenvolver essas potencialidades intelectuais, mas também as potencialidades morais, transformando as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Transformando aí em aspectos externos, a qualidade da nossa fala, das nossas atitudes, dos nossos gestos dentro da vida. E aí nós vamos sendo aqueles companheiros que vão tentar estruturar um novo piso de entendimento no planeta Terra, a partir de pequenas propostas, não é proposta megalomaníaca. Pequenos gestos, pequenos vínculos, dentro de casa com um abraço, com um ser que talvez você tenha dificuldade, no colégio, ou mesmo no meu trabalho, com alguém que eu tenho dificuldade também, tentar criando um piso de relacionamento. Porque esse relacionamento mestre-discípulo, tentando pensar o padrão da fidelidade, o mestre nos estimula a ser fiel ao Pai Criador, mas nós começamos esse processo de fidelidade ao Pai Criador quando nós melhoramos os nossos relacionamentos. Deus espera que nós nos amemos, em primeiro momento. E aí, amar a si mesmo, o que é? Autocuidado, autorrespeito. Saber a hora de fazer algo, saber a hora de retirar o time de campo. Saber quando algo te ofende, te agride. E aí você sai sem ofender outra pessoa, óbvio. Saber quando algo te incomoda. E aí você consegue construir um processo de auto-amor, olhar para dentro de si e falar assim, ó, eu sou alguém cheio de dificuldades, eu sou alguém também com algumas virtudes. Eu vou tentar expor isso dentro do meu mundo aqui, externo, manifesto, da melhor forma possível. Então, aprendendo a me amar, eu aprendo também a amar o outro, porque eu começo a ficar com mais paciência com o outro. Aquele que não vê dificuldade nenhuma dentro de si, ele não tem paciência nenhuma com outra pessoa. Porque ele acredita, ele projeta que o outro que tem que ser perfeito, e ele está tranquilo. E aí a fala que, eu sou orgulhoso, egoísta, vira até uma coisa de fachada, porque na realidade ele não sente isso. Tem uma fala interessante, um livro do Marlon Hagler, que chama O Cultivo das Emoções, que ele fala assim, ele fala que na casa espírita nós temos o hábito, porque
virou hábito de falar que temos dificuldades. Mas se eu perguntar, quando se expressa o seu egoísmo, quando se expressa o seu orgulho, nós não conseguimos identificar o momento. E se nós não conseguimos identificar o momento, é que a fala está sendo só para fora. Nós não estamos pensando por que nós estamos fazendo. Ah, eu sou egoísta no trânsito, eu xingo todo mundo. Ah, eu sou orgulhoso porque eu encontro alguém e essa pessoa me incomoda e eu quero mesmo, né? Eu quero distância dessa pessoa. Eu me considero melhor que ela. E aí eu aprendendo os momentos e as pessoas que me tocam por dentro, despertando egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, eu tenho a oportunidade do projeto de transformação. Então o mestre tem esse tipo de capacidade. Fornecer ao discípulo orientação para que ele possa direcionar a sua vida. Mas o relacionamento mestre-discípulo não pode ser de dependência e escravização. Nós participamos, nós sabemos que o planeta Terra, o grande mestre de virtudes é Jesus, mas quanto tempo nós vamos estar nesse planeta? Por um determinado tempo. Depois nós vamos para outras propostas, para outras. Nós somos cidadão do universo, nós participamos de todo o universo. E nós vamos encontrar diversos mestres que vão ensinar aspectos das leis divinas cada vez mais superiores. E aí nós vamos ter que ter abertura. Como eu falei, o bom discípulo é o aberto. O bom discípulo é aquele que é um buscador, né? Ajuda, que o céu te ajudarás, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Ao mesmo tempo, além de ser um bom buscador, é alguém receptivo e aberto para a vida. Então, o primeiro destaque que eu quero dar dessa página é esse: construir um relacionamento mestre-discípulo em pé de abertura e receptividade, ao mesmo tempo não dependência. Por isso, o 625, guia e modelo, aponta e repete o que ele faz. Mas é para ficar preso a isso? Não. Aí a gente quebra o padrão de Cristo na cruz e eu na terra. Nossa, Jesus fez isso, então eu não tenho mínima condição de fazer. Será? Senão não tinha relacionamento mestre-discípulo. O professor dá aula junto a uma turma que ele acredita que as pessoas que estão ouvindo têm a oportunidade, sim, de fazer alguma coisa naquele sentido. Talvez por alguns segundos, sim. Não na mesma pujança e também um tempo superior como o do Cristo? É, verdade, nesse momento não. Mas o treinamento é para que no futuro seja como o do Cristo. Então, o primeiro ponto a ser destacado dessa mensagem, relacionamento discípulo do mestre. Nosso mestre planeta Terra, mestre Jesus. O segundo ponto é a virtude da fidelidade. Eu queria destacar alguns pontos da virtude da fidelidade, principalmente quanto à lei de trabalho, quanto também à Constituição, da nossa gravitação em torno dessa unidade divina. Como eu falei, fidelidade é construir uma ponte de comunicação com o Pai, com Deus. Nós sabemos, e a maior parte das pessoas, quando falam de fidelidade, esse negócio de conexão Pai com o Pai Criador, pensa logo na prece, né? Ah, é a prece? Ah, não é só a prece. Nós temos que vivenciar um plano de conexão com a divindade em todos os momentos da nossa vida. Aliás, o treinamento. Eu estava brincando, outro dia eu estava brincando com uma pessoa, um monge vietnamita, né, o Thich Nhat Hanh, morreu há pouco tempo atrás, e ele tinha essa proposta, né? Minha proposta é de conexão com o meu tempo presente a toda hora. Eu treinei os meus atos dentro da vida para vivenciar da melhor forma a existência nesse planeta Terra, curtindo o momento presente, porque criar piso de vinculação com o Pai Criador é muito vivenciar o tempo presente. Por que vivenciar o tempo presente? Se eu estou presente agora falando com vocês, eu estou conectado ao plano de vida. Eu estou conectado ao plano de realidade. Eu estou conectado com o Pai Criador porque eu estou fazendo o que eu posso aqui nesse momento da melhor forma possível. Se eu estou no meu passado, ou eu sou saudosista e acredito que o passado era a melhor coisa do universo, ou eu sou um espírito culpado, que está sempre pensando no passado, permeando o seu presente de uma forma de compensar o passado culpado. E aí eu não vivencio o tempo presente. Se eu não vivencio o tempo presente, as minhas relações são mais artificiais. Eu não estou aqui com vocês agora. Já pensou, se eu estou aqui, estou pensando nos meus cachorros lá em casa. Não estou presente. Eu estou só no automático, eu não estou criando conexão, não estou criando relacionamento, eu não estou olhando olhos nos olhos, eu não estou criando vínculo, comunhão de pensamentos, como diz Kardec, né, e os espíritos. Mas se eu estou presente, eu estou vivenciando de forma plena, eu não estou preso, aprisionado, como eu falei, no passado culposo, ou numa manhã que eu nem sei qual é, num modo ansioso. Aliás, o mal dos nossos dias é a ansiedade, porque nós projetamos para frente, pensamos só na frente, esquecemos do tempo presente.
Então, talvez um exercício para construir esse piso de comunicação com o Pai Criador é estar vinculado no tempo presente com a obra da criação agora. Todos os implementos que nós estamos vendo aqui é criação divina? Então, se eu vivencio no tempo presente, aproveitando das estruturas da matéria, projetando aqui meu corpo físico aqui, né? Vocês estão me enxergando, falando, meu espírito está, as ideias que está vindo no meu espírito, eu estou vivenciando um processo de conexão. E isso é difícil de fazer. É engraçado que é fácil de falar, mas difícil de fazer. Então, não é só na prece. Nosso momento de atenção na prece nos permite essa, né? Como se fosse esse contato. Nós chegamos, nós paramos de uma forma tranquila, serena, equilibrada, muitos na hora que acorda e também na hora que dorme, e criam esse piso de comunicação. Esse piso de comunicação por alguns minutos, que faz com que a gente saia de uma sintonia e suba um pouquinho, tem que ser mantido já no piso de afinidade, como um treinamento constante. Um treinamento dessa virtude de estar atento ao tempo presente. Então, eu vou trabalhar a virtude da fidelidade nesse padrão. Criar comunicação com o Pai Criador, aí está lá na Lei de Adoração, na 639. Né? O que é a Lei da Adoração? É conexão com o Pai a partir do pensamento. Né? Então, esse processo de contato, esse processo de troca, esse processo de intercâmbio. Aquele que está em permanente contato com a divindade se abre também, que já é receptivo no primeiro momento para criar o contato e, ao mesmo tempo, também recebe oportunidades de aprendizado de sempre coisas novas. Por isso, a parábola lá, que vocês conhecem tanto do semeador, no capítulo 13 de Mateus, né? Eis que o semeador saiu a semear. Aquele que está vinculado na estrutura plena da lei de adoração é o terreno lá que joga a semente no solo, né? E acaba dando 100%. Tem o 30%, também tem o 60% também. Tomara que a gente possa habilitar o nosso tempo para ser esse de 30%. Receber sementes de amor, sementes espirituais de conhecimento, entendimento, reflexão e paz, para que a gente possa se tornar outro tipo de ser dentro desse planeta. Então, eu queria destacar a virtude da fidelidade, destacar que é o processo de conexão a partir do pensamento, destacar também a questão número 1009 do Livro dos Espíritos. A questão 1009 do Livro dos Espíritos é bem interessante, porque Paulo, são diversos espíritos que dão algumas mensagens sobre penas eternas, e o Paulo já começa, o que Paulo apóstolo dá uma das mensagens, o Paulo já começa, nosso processo de transformação, nosso processo de crescimento espiritual, processo de gravitação em torno da unidade divina, e gravitar em torno da unidade divina a partir das virtudes da justiça, né, da ciência e do amor. O que ele está querendo falar? Ele está querendo falar que esse mundo de dualidade do planeta Terra é sofrido, que envelhecer e morrer é sofrimento físico, muitas vezes moral, que perder entes queridos é duro também. Ele está falando que manter-se nesse plano de dualidade, bem, mal, luz e trevas, conflitos, oposições, é um plano difícil, não é um plano de desafios, para falar problemas. E aí, para a gente sair dessa construção, nós vamos ter que construir o amor em nós, gravitando em torno desse plano de unidade. Sair da dualidade e entrar no plano da unidade é preparar um campo de bem, de harmonia e paz por dentro. E aí nós vamos vendo que é fidelidade a Deus. É sempre a proposta de fidelidade a Deus. Gravitar da unidade, então, é vinculação ao Pai Criador. Então, o segundo ponto a ser destacado é a virtude da fidelidade. Jesus diz aos discípulos, uma caminhada correta, serena e equilibrada nesse planeta Terra, apesar dos desafios e dos problemas que vocês estão vendo, a melhor coisa é vincular-se ao Pai Criador. O terceiro ponto também, que destacado na página do Boa Nova, depois de falar da fidelidade, o Cristo fala, mas, né? Tem sempre o mas, né? Fidelidade parece até bonito, né? Virtude, distante, muitas vezes, né? Criar uma coisa interna. Mas aí Jesus fala para os discípulos, mas tem que pagar o preço. Qual que é o preço que a vida pede para nós? É o que a gente tem que pensar em termos individuais. A vida nos pede um preço. A vida nos pede, no mínimo, o preço de descobrir quem nós somos. Porque descobrindo quem nós somos, nós nos ajustamos à vontade superior. Ajuste à vontade superior é efetivarmos o nosso propósito dentro da vida. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse planeta? Eu estou a passeio? Estou divertindo? O que eu vim fazer encarnar nesse planeta? Qual é o objetivo da minha encarnação?
Progresso, evolução, busca da felicidade, eu já falei algumas coisas, mas, além disso, em termos mais detalhados, quais são as virtudes e quais os vícios que eu tenho por dentro? Quais são os elementos centrais que eu tenho que transformar nessa vivência como encarnado? E aí nós vamos vendo que pagar o preço do planeta Terra muitas vezes é difícil, porque o processo de melhoria, às vezes pagar o preço é ter um ente querido dentro de casa, extremamente perturbado e desvinculado de qualquer proposta consciente. Para que eu aprenda, não olhando o outro com esse olhar, ele é o diferente, eu estou bom demais, bem demais que eu estou na casa espírita. Não. Eu tenho que olhar para o outro tentando criar um piso de comunicação com ele. Vocês veem que durante todo esse estudo está surgindo essa palavra, né? Comunicação. Fidelidade é comunicação. Eu, o Pai Criador. Que também acontece quando eu começo a respeitar o outro e começo a criar comunicação com aquele próximo que está dentro do lar, ou mesmo no campo social. Então, pagar o preço da vida é muitas vezes um parente difícil. Pagar o preço da vida é muitas vezes uma doença autoimune, que atinge a pessoa e desgasta ela corporalmente anos e anos a fio. Talvez pagar o preço da vida seja perder um ente que amava muito, talvez um filho querido, lá, criancinha, um crime trágico, um acidente trágico. Pagar o preço da vida, às vezes, é muito difícil, porque nós compreendemos ainda a vida em termos materiais. Nós olhamos para essa vida e analisamos o que nós vamos ganhar da vida. Quanto eu ganho de salário no final do mês? Qual é o meu trabalho? Qual é o meu carro? Qual é o meu apartamento? E nós não entendemos que carro, apartamento, proposta de matéria nesse planeta é algo transitório, impermanente. Impermanência que muitas vezes nós, tentando segurar com as mãos, é como se fosse segurar a água, né? Ela sempre se esvai pelas mãos e gera um campo de sofrimento. Interessante que foi esse o conceito que o Buda pensou sobre o sofrimento, né? Está lá no livro, para quem quiser aprofundar mais, está no livro Plenitude, da Joana de Ângeles. A causa do sofrimento, muitas vezes, é vínculo e apego escravizante à impermanência do planeta Terra. Nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, nós vamos ter doenças, nós vamos perder pessoas que nós amamos, nós vamos passar por desafios de angústia, dificuldade e infelicidade internos. E aí eu estou preparado para essa grande batalha? Que é uma grande batalha, né? A doutrina espírita aprende a não acontecer isso na minha vida? Ou me ensina a construir uma fortaleza moral por dentro e eu, passando por esses desafios, eu levo de uma forma mais ajustada? A doutrina espírita ensina a construir fortaleza moral, virtude interior, para que dentro dos desafios se comporte da melhor forma possível. A doutrina espírita não é, como eu falei, não é proposta miraculosa. Estou falando isso porque na mensagem do Humberto de Campos, capítulo 6 do livro Boa Nova, um dos discípulos afirma para Jesus, eu encontrei um amigo meu e ele estava muito disposto a seguir a proposta do reino com o senhor. Mas ele me disse, eu não vou seguir essa proposta não, é muito difícil. Eu não acredito nesse conceito de Deus que Jesus vende. Eu não acredito nesse conceito de Deus que tem que ter desafios, tem que ter propostas mais difíceis, porque eu acredito no Deus da vitória, no Deus das conquistas, no Deus da estruturação mesmo ali, da conquista da terra de Israel em termos físicos. Aí nós vemos que são duas proposições distintas. A doutrina espírita não é lugar, por exemplo, uma famosa, alguns conhecem de outras frentes religiosas, uma famosa teologia da prosperidade. Nós, por exemplo, sem uma construção consciente de nós mesmos, não há felicidade. Nós nos construímos como seres felizes. A felicidade não está externamente, a felicidade está construída por dentro de nós. Basta nós nos apropriarmos a partir de um trabalho consciente dessas estruturas. Então, pagar o preço da vida, nós incluímos tudo isso. Para pagar o preço da vida, eu tenho que utilizar o trabalho. Trabalho, perseverança, construção consciente. Trabalho de entendimento de como funcionam as leis do universo. Como funcionam as leis do universo? Eu sou um ser, eu sou um espírito criado por Deus que estou aqui utilizando essa estrutura corpórea. Mas quais são as regras desse jogo aqui dos encarnados? Como é que funciona isso aqui? Mas, como é que funciona esse ambiente externo e como funciona o meu mundo interno? Aprendendo as regras do jogo, eu me comporto dentro do jogo de uma forma muito mais tranquila. E aí eu indico para todo mundo a leitura da terceira parte do Livro dos Espíritos. As leis morais falam como funciona as estruturas do jogo moral dentro de nós.
Como eu devo construir um piso de comunicação de fidelidade na lei de adoração? Com a divindade. Como trabalho não é algo que eu trabalho de forma cotidiana, lá, entro 9 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, sexta-feira eu estou doido para ir embora para casa, né? E no final do mês cai o dinheiro no final da minha conta lá. Cai lá o meu salário lá. Trabalho para a doutrina dos Espíritos não é isso. Trabalho é não só o trabalho material, mas trabalho é toda ocupação útil. Estou adiantando também um dos pontos dessa mensagem, porque André, no último minuto do jogo, lá na última parte da mensagem, ele fala assim: Senhor, eu estou doente. Eu estou doente e eu não me vejo em condições físicas para ofertar alguma coisa de bom para a vida. Como é que eu faço? E aí Jesus fala: todos têm condição de ofertar algo de bom para a vida. Seja como seja, seja da forma como que dá conta. E aí a pergunta que vem para nós é: o que eu dou conta? Para pagar o preço da vida, eu tenho que saber o que eu dou conta. O que eu dou conta porque eu tenho que saber os meus limites. Às vezes eu consigo fazer o trabalho da assistência social. Para mim é bem tranquilo, mas eu não gosto do trabalho dos estudos. Eu vou estudando, mas eu não gosto de trabalhar com os estudos. Eu tenho que saber qual que é a minha, qual que é o meu papel dentro desse grande conjunto chamado planeta Terra. E aí eu vou compreendendo que a tristeza do André, na realidade, não se coloca de uma forma tão adequada, porque todos nós temos condição de ser útil onde nós estamos. Se eu estou imobilizado numa cama, eu posso ser útil a partir de uma construção do pensamento equilibrado. Eu ajudo a construção de equilíbrio dentro do meu lar. Aliás, uma das questões do Livro dos Espíritos, quando trata o tema do bem e do mal, é esse aí. Há pessoas que não têm condição de fazer o bem, aí falam: não, todas as pessoas têm condição de fazer o bem. Aquelas que não fazem o bem é porque elas são muito egoístas. E nós vamos ter que ter essa visualização. Será que eu faço bem na vida? Será que eu faço bem para a pessoa que está do meu lado, numa caminhada dentro de casa? Você vê que é um plano de reflexão para que a gente possa construir a virtude da fidelidade. Então, a pergunta é: eu pago o preço da vida? A vida me pede preço. Para eu vivenciar nesse planeta Terra, eu vou ter que passar pelas diversas dificuldades planetárias. Passar pelas diversas dificuldades planetárias de forma equilibrada é muito difícil. Se eu passo de forma equilibrada, eu vejo que eu paguei o preço da vida. Mas se eu passo de forma iludida no campo terrestre, acreditando que tudo vai ser me dado porque eu estou aqui na casa espírita, aí perdi a oportunidade de crescimento e evolução. Então, um outro ponto a ser destacado da mensagem é esse: eu pago o preço da vida. É uma frase até popular, né? Todo mundo pergunta: ó, e aí, você está pagando o preço da vida? E aí, não queria tal coisa. Aí a pessoa sempre pergunta, né? Quando a pessoa é bem sua amiga, fala: você está pagando o preço para ter isso? Não estou. Então, não pode cobrar do universo nada a esse respeito. Então, vai ser um dos pontos. E aí vem a construção da presença lá dos discípulos, que os discípulos logo começam a dar ideias para Jesus. Depois de Jesus falar sobre pagar o preço da vida, 3 companheiros se dirigem para Jesus e falam: Senhor, já aconteceu isso lá perto de casa. É a questão das paixões. Já aconteceu de pessoas se vincularem tão fortemente, apegadas, escravizadas ao campo da matéria, que elas ficaram totalmente transtornadas ou mesmo desencarnaram. E aí aqueles 3 exemplos que eu dei no começo. Um deles falou da dificuldade dos prazeres. A pessoa que se colocou num campo exagerado de prazeres e entrou no processo de enfermidade. O outro falou da avarento, né? Eu tinha um vizinho avarento, ele era tão avarento que um dia bandidos foram lá, roubaram todo o dinheiro dele e assassinaram ele. O Pedro falou sobre o pescador, que era ambicioso e também estava extremamente perturbado. Então, nós vamos trabalhar, então, dos temas a serem destacados, que são obstáculos à construção da fidelidade, é o quê? Paixões, vícios morais. Nós temos um interior, o nosso mundo interior, muitas vezes sulcado por nosso passado espiritual, bem difícil. Nós somos orgulhosos. Vamos dar um exemplo prático, então. Eu passei por diversas existências no campo do poder. Eu sempre fui algum prelado lá famoso, ou alguém que mandava e todo mundo obedecia. Renasci no Brasil sem poder nenhum. Qual que é a perspectiva de um companheiro desse? Ele vai se colocar nas relações sempre naquela postura, imponente, altivo, estufando o peito. Você sabe com o que você está falando? Na realidade, o companheiro que está na frente, eu não estou falando com ninguém, né? Porque nessa vida você não é ninguém. Mas ele projeta nos seus relacionamentos esse tipo de postura. O orgulho se expressa de uma forma muito fácil. O egoísmo é a mesma coisa, a vaidade é a mesma coisa, a cobiça é a mesma coisa. E aí, quando a gente vai vendo esse tipo de estrutura,
construída, nós vemos que é um obstáculo ao padrão de fidelidade. Nosso mundo interno, então, como nós nos vinculamos ao nosso plano interior, cria obstáculos para o nosso processo de comunicação. Quanto mais egoísta eu sou, mais eu penso só em mim, mais eu quero as coisas só para mim. É óbvio que uma constituição de universo e Deus está totalmente fora de forma. Né? Porque eu falei da gravitação da unidade divina, é a fidelidade. Né? Mas no plano de oposição é o afastamento. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Ela eu acho que representa melhor o que eu estou querendo dizer. Ou é fidelidade, ou é afastamento. Qual que é a parábola do filho pródigo? O filho pródigo recebe a herança do seu pai, né? Os valores, as potencialidades que todo espírito recebe para desenvolver no campo da vida, e ele fala assim, ó, tchau, tchau, vazei, né? Vou embora, não fico aqui de jeito nenhum, não aguento mais a sua presença. E aí a fala do evangelho é, vai embora para muito distante, eu quero o quanto mais longe, melhor. Afastamento. Afastamento, aí nós podemos fazer esse plano dual, né? Afastamento do reino de Deus para aproximação do reino da terra, escravização do reino da terra. Nesse processo de afastamento, nesse processo de deixar de lado as construções mais bem orientadas no plano da divindade, ele entra em processos difíceis, se satura no plano das dores e dos tormentos, né? Cai-se e retorna para o lar. Então, é esse plano que nós estamos querendo destacar. É um obstáculo às nossas dificuldades, às nossas limitações. Os nossos medos interiores são obstáculos à plena comunhão com a divindade. As paixões podem ser utilizadas como ser humano, tanto para a parte positiva como para a parte negativa. Eu sou apaixonado por estudar, então eu utilizo a paixão pelos estudos para algo produtivo. Né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, fala bem sobre isso. As paixões decuplicam as forças das pessoas. Elas impulsionam a criatura para o processo de busca, de melhoria, de transformação. Mas eu posso utilizar essa alavanca de transformação, esse decuplicar as forças, no aspecto negativo. Se eu utilizo no aspecto negativo, afastamento de Deus, infelicidade, obstáculo à plena comunicação. E aí nós lembramos uma fala tranquila que todo mundo conhece do Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá para alimentar ao mesmo momento dois processos de vida, Deus e Mamon. Mamon representando as riquezas do planeta Terra. E aí, eu estou falando para cá e para lá também, né? E aí nós temos que pensar, será que eu ainda alimento Mamon, mesmo buscando de boa vontade as propostas divinas? Porque nós alimentamos Mamon a cada segundo da nossa passagem nesse planeta como encarnados. Nós perdemos a paciência com o outro, nós somos intolerantes, nós não somos compreensivos. Nós criamos muros de separação uns com os outros. Nós acreditamos que o nosso modelo de vida é o melhor de todos, enquanto que o modelo do outro está cheio de dificuldades e defeitos. Nós olhamos o companheiro dentro do lar, em vez de acolher ele, nós apontamos para ele o que ele deve fazer, né? Aconselhamento. É por isso que o Espírito Emmanuel gostava de dizer, o bom é não dar conselhos. Por que não dar conselhos? Nós não sabemos o histórico de vida e a proposta do outro companheiro dentro do planeta Terra. Mal sabemos a nossa e o nosso exercício está sendo descobrir qual é a nossa. Porque descobrir qual é a nossa é sair desse movimento de separação, isolamento da divindade e construir a ponte de conexão necessária à nossa melhoria. Então, para isso, é um exercício espiritual. Engraçado que quando nós ouvimos uma palestra no estudo, muitas das pessoas não se colocam no estudo, né? Criam um distanciamento. Serve para o meu vizinho. Serve para meu pai. Serve para minha mãe. Serve para o meu irmão. Serve para minha filha. E nós não nos vemos no estudo. E a proposta do dia de hoje é fidelidade para todos nós. Porque todos nós carecemos desse ponto de contato com o Pai Criador. A nossa ambição, a nossa busca de coisas melhores para a nossa vida, de conforto material, faz que nós nos aprisionemos a isso. Por isso que talvez se Jesus retornasse ao planeta Terra nos dias de hoje, talvez seria um grande maluco. Né? Porque não teria bens materiais, porque falaria do reino de Deus. E a proposta de hoje também, para uma pessoa que não tem bens materiais e fala de uma filosofia muitas vezes não inteligível para aqueles materialistas, é a proposta de um maluco. Então, nós vamos ter que sair dessa proposição e criar
um piso de entendimento e reflexão sobre a mensagem espírita. Aqui eu falei para vocês hoje, ó, necessidade de pagar o preço da vida. Como eu pago o preço da vida? A partir da lei do trabalho. O trabalho é toda ocupação útil, como eu falei. Então, quem não tem emprego remunerado, também trabalha. Quem estuda só, também trabalha. Quem faz um gesto fraterno, um contato com o outro, está trabalhando. E nós não entramos nesse padrão, e muitas vezes nós entramos no padrão da sociedade. Vamos dar um exemplo hipotético. Às vezes tem uma pessoa dentro de casa que faz o trabalho caritativo, mas não trabalha de forma remunerada. E aí, o outro já tem um certo conhecimento, chega dentro do lar e fala, você não faz nada da vida. Será que não faz nada da vida mesmo? Nós fazemos e construímos no campo do trabalho, mentalmente, como eu falei, em termos de contato com outras pessoas. Então, nós temos que ampliar as nossas concepções a partir da teoria espírita. Então, pagar o preço, trabalhar, fazer diferente. Vamos ver, agora eu vou explorar com vocês aquelas 3 perguntas, para que a gente entre num Boa Nova, que já está quase... As 3 perguntas feitas pelos discípulos ao Cristo, também são perguntas que poderiam ser feitas por nós mesmos ao Cristo. Como eu falei, a primeira delas, ó, já que a vida é tão difícil, cheia de desafios, eu estou tentando uma proposta de boa vontade, de espiritualização da minha alma, eu estou tentando criar um piso de fidelidade ao Pai Criador. Ninguém quer saber disso. Eu vou na rua, todo mundo dá pancada. Eu vou no serviço, todo mundo tira a casquinha. Será que se eu ir para a montanha, eu vou ali para a Serra da Moeda? Qualquer coisa vocês me encontram lá na Serra da Moeda. Vou comprar uma casinha lá, vou levar meus livros para lá, de 15 em 15 dias alguém leva comida lá para mim. Será que isso daria certo? E aí a fala de Jesus é, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É impossível um ser transformar e criar esse piso de conexão com a vida se não tiver na dinâmica do trabalho. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho da necessidade do trabalho no planeta Terra. O trabalho, por que o trabalho é necessário no planeta Terra? Nós trabalhamos com estruturas materiais a partir do pensamento, e o trabalho que a gente desenvolve também nos ajuda a desenvolver. É uma via de mão dupla, né? Não é só eu que aprendo a fazer um determinado trabalho. Eu sou ensinado a fazer esse trabalho, crio um piso superior de trabalho e passo para uma outra proposta de vida. Então, nós vamos compreendendo a primeira pergunta do Cristo, não tem jeito de se isolar. Lei de sociedade, como eu falei já aqui também. Não tem jeito de fugir da vida. E aí, há 2 tipos de fuga possível na vida. Quando a gente fala assim, a gente até coloca na nossa mente assim, ó, não, mas eu nunca vou fugir daquele Belo Horizonte. Não, tá aqui, né? Mas tem outra forma de fugir da vida também. Como que eu fujo da vida de outra forma? Vocês conseguem imaginar? Eu me isolo, né, mentalmente. Estou dentro de casa com várias pessoas, não. A pessoa aí, eles não entendem nada da vida, não. Converso muito com eles, não. Converso de vez em quando, mas né, eu tenho meu mundinho à parte. Meu mundinho à parte. O que é meu mundinho à parte? Meu mundinho à parte interno, minha estrutura interna, bem orquestrada, eu me isolo das pessoas. Né? Eu fugi para os montes internos meus e me isolei das outras criaturas. E aí também eu crio um piso de alienação, porque isso é autoalienação. Eu me mantenho afastado emocionalmente das pessoas, eu me mantenho afastado sentimentalmente das pessoas, porque eu não quero passar pelos desafios e as dificuldades que elas têm. Elas são difíceis, eu não quero lidar com isso. E aí eu viro um robozinho dentro de casa. Nós, de grupamentos religiosos, temos a tendência de fazer isso. Porque é caridoso fazer isso, na nossa mente. É caridoso eu não me afastar fisicamente, mas mentalmente eu estou distante. E aí eu não vejo a minha responsabilidade com aquelas pessoas, com aquele grupamento. E eu fujo da vida. Religiosos são mestres em fugir da vida. Né? Ou fugir fisicamente, ou agora a nossa proposta moderna. Fugir mentalmente, distante, longe do mundo. E aí a proposta do Cristo é, eu não vim, né? Não foi para os sãos do planeta Terra, mas para os doentes. Jesus convivia com quem? Prostitutas. Jesus convivia com quem? Com publicanos, cobradores de impostos. Jesus convivia com os piores, os considerados ralé da sociedade da época dele. Ele não procurava o puro, o fariseu puritano que estava lá projetando uma imagem de moralidade. Ele buscava os mais difíceis. Porque ele sabia que debaixo daquela dificuldade tinha uma projeção individual de capacitação no campo de virtudes tremenda. Ele sabia que Madalena tinha capacidade de amor gigantesca, ele sabia que Paulo de Tarso tinha uma capacidade de trabalho enorme. Então, nós temos que adquirir esse tipo de olhar também. Não fugir
o mundo, não se isolar do mundo, mas vivenciar o mundo sem escravização e sem apego. Meu parente é difícil. Vou dar um exemplo meu pessoal, então. Meu parente é difícil. Difícil ser doidado, é difícil aguentar a figura. Mas tem que estar presente? Tem que estar presente. Tem que estar lá, ó, estou aqui, se precisar de mim, dando o limite necessário, mas ao mesmo tempo também atuando junto à pessoa, para que ela tenha oportunidades de também se colocar junto de você. Porque nessa nossa alienação, nós acreditamos que o nosso modelo de vida é o único bom para viver no planeta Terra. E nós não entendemos que as pessoas muitas vezes expressam sentimentos e emoções da forma dela. Eu lembro um tio desencarnado, Tiorencio, grande Tiorencio. Tiorencio parecia que era extremamente mal-humorado e austero. Mas era um cara que, quando a gente ia embora da casa dele, ele chorava. Porque ele foi ensinado desde a infância que ele deveria ser mais duro, né? Mais austero, porque o homem de bem tem que ser austero. Isso quer dizer que ele não tem sentimento? Não. Isso quer dizer que ele não tem emoções? Não. Isso quer dizer que ele expressa tudo isso da forma dele. Nós não temos paciência com esse tipo de postura. Para criar bons relacionamentos, nós vamos ter que ler o outro no piso do outro. Não como eu acredito que ele deva ser. Nós temos esse péssimo hábito de querer que o outro seja como nós imaginamos que ele deveria ser. Filhos, então, né? Filho é dureza. Filho a gente acredita. Eu não tenho filho, não. Mas eu vejo que as mães e os pais fazem isso. Ó, você tem que ser dessa forma. Só falta escolher a profissão para o menino. E quando não escolhe a profissão, não vai nem na formatura. Olha que interessante. Né? Não, você não escolheu a profissão que eu queria, não vou na sua formatura. Então, você vê que nós somos pessoas difíceis, complicadas. Tem que trabalhar isso. Então, a primeira pergunta é vivenciar o mundo, trabalhar e perseverar dentro desse mundo com o maior carinho possível, que é a vinculação também com a segunda pergunta. Porque a primeira pergunta é fugir do mundo. A segunda pergunta qual que é? A segunda pergunta é, ó, já que nós não podemos fugir do mundo mesmo, assim, ó, nós não podemos ter que aguentar esse trem aqui Deus, então beleza. O que nós podemos fazer para melhorar essa história aqui? E aí surge aquele conceito que eu destaquei, é o heroísmo, né? O heroísmo espiritual. Não basta só vivenciar no mundo, beleza, joia, tranquilo, não tá tranquilo. Só não mexer comigo, eu estou tranquilo aqui no planeta Terra. Não basta só fazer isso. Eu tenho que dar uma cota do meu esforço. Eu tenho que dar uma cota de mim para essa vida se transformar. Eu tenho que ofertar para a vida no planeta Terra alguma coisa que tenha o meu cheiro, o meu colorido. O amor se desenvolve quando eu começo a desenvolver o amor também, junto à coletividade. Não vai, como eu falei, não é nada milagroso. Eu começo a aprender o amor. E aí o ambiente da minha casa melhora. E aí as pessoas vão ficando mais confortáveis para conversar comigo. E aí eu vou ficando mais receptivo também. E vou criando um relacionamento melhor. É uma construção diária. É um investimento no amor. Por isso, cultivo de amor. Por isso, cultivo de fidelidade. Por isso, cultivo de prudência. Todas as virtudes são cultivadas, são construídas. E existe esforço, perseverança e trabalho, que é o grande tema central dessa mensagem. A terceira pergunta, então nós temos que vivenciar e também investir no amor, apesar dos inúmeros problemas desse planeta Terra. A pergunta é, então qual característica que eu tenho que exercitar? A central, eles perguntam, né? Qual que é o elemento central que nós temos que exercitar para acontecer tudo isso? E aí, a dica do Cristo é fidelidade. Aí nós retornamos para o começo do estudo. Né? Fidelidade. Criar esse plano de conexão com a divindade. Criar plano de conexão com a divindade muitas vezes fica tão distante, né? Porque a gente pergunta, quem é Deus? Hoje em dia Deus nem é antropomórfico mais. Como é que eu posso imaginar Deus? Como é que eu crio essas conexões? A Joana de Antes, no livro, afirma que talvez os primeiros exercícios de conexão com o Pai Criador seja olhando para a obra da criação com todo respeito, com todo carinho. Olhar um cachorrinho brincando dentro de casa e falar, nossa, e ficar feliz com isso. Olhar o pôr do sol, o nascer do sol e se encantar com o pôr ou o nascer do sol. Olhar as estrelas do céu ali e tentar, muitas vezes, até no movimento de um astrônomo amador, ali é Canópolis, ali é Betelgeuse, sei lá. E aí eu crio contato com a obra da criação. Eu valorizo as coisas. Eu valorizo as estruturas da natureza, eu valorizo essas estruturas criadas aqui por outras pessoas. Eu valorizo a roupa que eu estou usando, porque a roupa que eu estou usando aqui, talvez eu possa por uma fábrica. Mas para construir essa fábrica, foi um bando de operários de boa vontade, dirigentes que coordenaram os trabalhos, colheita do lado do algodão lá. É uma rede de conexão, onde várias pessoas se esforçaram, trabalharam, se dedicaram para a humanidade.
Não era só o salário no final do mês. Talvez elas, inconscientes, pensavam, não, o salário no final do mês. Mas, em termos coletivos, cada um dá um pouco do seu trabalho para dentro da vida. E aí, quando eu começo a valorizar todas essas estruturas que me acolhem, me confortam, me encaminham dentro da existência, eu vou valorizando o grande Pai. Na carta de João, já falando um pouco sobre isso, fala que a nossa necessidade de amar o nosso irmão de caminhada. Amar o nosso irmão de caminhada é óbvio que nós estamos amando a Deus. Não tem jeito de falar que detesta o irmão de caminhada e ama a Deus, como diz a carta de João, a primeira carta. É impossível falar, eu detesto esse cara que está do meu lado e amo a Deus. É um processo de incongruência. Não tem jeito. Só aprendendo a amar a toda a existência, as pessoas, as criaturas, os seres, e também essas estruturas que nos acolhem do campo da matéria, eu vou estar me conectando ao Pai Criador. Então, é um processo de valorização da vida. Né? É um processo de não mais caminhar iludido. É um processo de estar desperto e presente, no tempo presente, aqui, junto de todos nós. Né? Alguma pergunta? Ou falei muita baboseira? 10 segundos. Eu passei 3 minutos, o Delano não reclamou. Vou abrir para as perguntas. O que vocês têm para perguntar? Nada? Estou fugindo aqui. Ó. Nada? Ninguém lá, nem cá? Já que não tem nada aí, não? Deixou a gente refletir. Pensando na vida? Refletindo? Não fica triste, não, pelo amor de Deus. Não é para ficar triste, não, fica alegre. Não, porque no final é para ficar alegre. Né? Porque assim, se eu começo a descobrir o que mais ou menos que eu tenho que fazer dentro da vida, é uma perspectiva de alegria. Eu não estou mais iludido. Eu não estou fazendo as coisas no automático. Eu não estou chegando em casa, quer saber uma coisa? Larga a mão de vocês aí, que vocês são tudo complicados. Não vou fazer mais isso. Responsabilidade espiritual. Isso mesmo. O processo de autonomia e libertação de um espírito tem a ver com a construção da responsabilidade, a habilidade de responder por seus atos dentro desse planeta. E a habilidade de responder por seus atos dentro do planeta Terra se dá em diversas instâncias. Né? Responsabilidades individuais, responsabilidade com o coletivo, responsabilidade como que a gente chama, hoje em dia nem é mais, os reinos inferiores da natureza também. Para manter esse ambiente planetário mais adequado possível, o nosso processo de crescimento e progresso coletivo. Né? É responsabilidade, mas também é alegria, como eu falei. Porque eu acho que cada vez mais nós estamos descobrindo que o planeta Terra não é um planeta presídio, mas é um planeta escola. Qual que é o título que o grande mestre gosta de ser chamado? Mestre. Falou, beleza, eu sou mestre mesmo. O mestre se encontra onde? Em escolas. Então, a escola tem diversos alunos, uns piores, outros melhores. Mas o investimento e a oportunidade é feito em todos eles, aí eu retorno para o começo. Né? Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Deus é fiel porque oferta oportunidades, possibilidades sempre novas para todos nós, os seres criados por Ele, nessa grande jornada de ascensão e progresso. Deus é fiel porque Ele sabe que nós podemos cometer o pior erro de todos nesse momento, mas Ele vai dar para nós uma outra oportunidade de crescimento e de construção mais consciente. Deus é fiel porque Ele é soberanamente bom e justo nos atributos. E nesse plano de justiça, Ele estrutura todo o universo em plano de harmonia e de equilíbrio. E aí nós que temos que nos orientar agora dentro das leis divinas. Por isso Deus é fiel. Deus investe em nós. E aí a pergunta que quando a gente pensa em Deus é fiel e Deus investe em nós é, e nós? Nós investimos em Deus? E nós somos fiéis a Deus? Que é a pergunta que Jesus fez para os discípulos, de forma indireta. Beleza, Ele é fiel a nós. E vocês? São fiéis a Ele? O término da mensagem do Espírito Humberto de Campos é interessante. É um parágrafo no final de página que fala assim: naquele momento que o Cristo conversou isso com eles, não estava bem definido para eles como era a conquista desse reino. Mas o processo de trabalho nessa construção do cristianismo primitivo no planeta Terra, todos eles passaram por martírios, dores e sofrimentos. Alguns foram mortos, crucificados pelo Cristo, outros foram retirados as peles, outros foram cortadas as cabeças. Passaram pelo martírio, pelo sofrimento, na conquista do reino. Algo que, até aquele momento, eles falavam, não,
Se falar para mim morrer com a cabeça cortada, se falar para mim morrer tirando a minha pele, é de jeito nenhum, não vou mesmo. Né? Eu não lembro se foi o Tomé, um deles foi retirado todas as peles dele. Né? Então, assim, foi um processo de mortes muito difícil. Então, eles se colocaram nesse processo de martírio e exemplificação para que as outras pessoas pudessem ver que há algo além da matéria. Né? Porque o objetivo desse tipo de morte é esse, né? Não é só o corpo físico, há algo além do corpo material. Há um espírito que permanece, trabalhando, vivinho no mundo dos espíritos, agora com a favor da bondade, do amor e da humildade nesse planeta. E aí fica a chamada aí do Humberto de Campos, construção da virtude da fidelidade na nossa vida. Aprendendo a viver a vida e ver a vida com bons olhos, com os olhos de alegria. É engraçado que fidelidade lembra muito Francisco, eu acho, Francisco de Assis, né? Porque eu falei do tempo presente, né? A vivência no mundo, no tempo presente, tem que ter alegre que nem o Francisco, né? De cantar com os pássaros, né? Fazer umas coisas que o pessoal achava que ele é meio maluquinho na época. Mas é isso, vivenciar um campo de alegria, estar alegre pela presença da gente aqui no planeta Terra agora. Estar alegre pela oportunidade de ter encarnado nesse momento. Estar alegre de ter uma família. Estar alegre de não ter uma família. E ter companheiros desencarnados lá em casa, muitas vezes, me auxiliando na caminhada. Estar alegre de ter casa, estar alegre de não ter casa. Estar alegre de estar aqui no Brasil, estar alegre de estar em Botsuana, estar alegre de estar em Ruanda, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, o que seja. Retornando, fidelidade e construção de felicidade é algo interno. Eu sou alegre e feliz porque eu me construí assim. E vejo que os desafios da vida me auxiliam para o meu crescimento espiritual, e não para um Deus que castiga, né? André, te descobri no planeta Terra hoje. Né? É você mesmo que eu vou pegar para Cristo agora. Vai tomar sua pancada. É assim que funciona. É investimento superior para que a gente aprenda mais coisas. São desafios. É isso aí. Certinho?